Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreshet Yeshua, aqui de Salvador, Bahia, no bairro de Campinas de Brotas. Você pode nos conhecer melhor através do site moreshetyeshua.org.br e também através desse canal que você já nos acompanha. Tem muita coisa que você pode assistir e nos conhecer melhor. Estamos hoje estudando a 28ª porção semanal, Parashá, Metsorá, que é traduzida como leproso, e que se encontra no livro de Vaikra, conhecido como Levítico, a partir do capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 33. Hoje são 8 de Aviv, hoje é Shabbat Hagadol. Por que Shabbat Hagadol? Hagadol é o grande, né? O grande Shabbat, porque é o sábado, o Shabat, que antecede a festa de Pessa. Como a festa de Pessa já é na tardinha, né, da próxima sexta-feira, entrando pela noite do Shabat, então hoje é o Shabat que antecede, por isso que é chamado de Shabbat Hagadol, o grande Shabat. Vocês lembram, é a mesma palavra para o grande sacerdote, Kohen Hagadol, que Hagadol é o grande. Vamos orar e vamos abordar um pouco essa paraxá que é muito complexa, que Adonai nos dê sabedoria. Adonai, em nome de Yeshua, nessa hora, Pai, eu peço a Tua direção sobre nós, principalmente sobre mim, Pai, que estou com a palavra, para trazer algo que possa nos edificar, que possa nos aprimorar o conhecimento, para que possamos sair melhor do que o que chegamos, entendendo um pouco mais, para que possamos no nosso dia a dia, aplicar melhor a Tua palavra. Sabemos que não adianta estudar, não adianta conhecer a Tua instrução, conhecer a palavra dos Teus profetas, de Yeshua, e não aplicar na vida prática. Vai ser só para inchar o ego. Isso não nos serve. Nós queremos aprender cada vez mais para viver, para aplicar no nosso dia a dia. Nos ajuda nessa tarefa, Senhor, de viver cada vez uma vida mais plena, mais justa, mais agradável a Ti. É para isso que lemos a Tua instrução, é para isso que nos reunimos, para crescermos diante de Ti. Nos ajuda nessa tarefa, que a minha boca seja a Tua boca nesse lugar, que eu seja como Teu profeta nessa hora. Abençoa cada mente aqui, para que possamos, Pai, juntos, crescer na fé. Essa é a nossa oração, em nome de Yeshua. Amém. Irmãos, essa porção, eu não fiz nenhum resumo, porque ela, semelhante à anterior, ela fala praticamente de um tema só, que nessa é a purificação do leproso, a pessoa que teve o que é traduzido como lepra. Nós já falamos isso aqui, e no meio do judaísmo é muito falado isso, que essa saraat, né, essa doença que é traduzida como lepra, não é, tudo indica, já está praticamente provado isso, de que não tem nada a ver com o que hoje se chama de hanseníase. São coisas diferentes. Nós vemos que a lepra propriamente dita, que é mostrada aqui nas Escrituras, é algo muito sério. E quando eu era criança, eu me lembro que meus pais falavam, né, que eles chegaram a conhecer pessoas que tiveram esse tipo de doença, de que tinha casos de chegar a soltar pedaços da pele da pessoa, ficar soltando pedaços, era uma coisa terrível. E não tem muita semelhança com o que se chama hoje de hanseníase. Mas vamos voltar e vamos ler rapidamente o início aqui para que possamos entrar no assunto. Levítico 14, versículo 1. Tem paciência aí que a gente muda de Bíblia e fica meio perdido. Aqui. Adonai disse a Moisés: esta será a lei concernente à pessoa afligida com a saraat. Veja que
a Metsorá, ela é traduzida como leproso, né? Que é o nome da paraxá. Mas a doença propriamente dita é escrita como Tsaraat, né? Que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. No dia da sua purificação, ela será levada ao Kohen, o Kohen sairá do acampamento e examinará ali. Eu não vou ler, porque eu creio que a maioria aqui já conhece, todos já conhecem o texto. Mas uma coisa, gente, que me chama a atenção, chama muita atenção, que não tem como saltar aos olhos, é um detalhe aqui. Primeiro que eu falei da Tsaraat, né, que é traduzido como lepra, né, essa palavra aqui, Tsaraat. Mas uma coisa que não tem como a gente não identificar e que fala muito forte é a questão do ritual da purificação da pessoa que era curada da Tsaraat ou da lepra. Quando o sacerdote fazia um papel ali de médico, né, de um especialista, hoje seria o dermatologista, né? O sacerdote faz esse papel. Quando a pessoa que ia ser purificada ia ao sacerdote, o ritual de purificação era semelhante à consagração, o ritual de consagração do próprio sacerdote. Vocês lembram disso, que na consagração do sacerdote, o que acontecia? Moisés pegava um pouco do sangue, né, do sacrifício ali, depois o azeite, e repetia com o azeite o mesmo ritual, que era passar na orelha direita do sumo sacerdote, depois no polegar direito da mão, e depois no dedão do pé direito. O que denota para nós que orelha, né, que era para ele purificar o que ouve, ou seja, muitas vezes o que a gente ouve pode ser tão maligno para a gente, se a gente não souber trabalhar, digerir aquilo ali, quanto o que sai da boca. Ou seja, é preciso a gente ter muito cuidado com o que ouve. Então ali fica uma coisa mais ou menos clara, que para o sacerdote era para que ele, na consagração, ele purificasse o seu ouvido, purificasse suas ações, né, a mão direita, simbolizando a ação, polegar direito, e atentasse também para os seus passos, o pé direito. Ou seja, era um sinal claro para o sacerdote aquilo ali. Aí o sacerdote vem fazer um ritual sobre alguém que acabou de sair de uma doença terrível, né, da Tsaraat, da lepra, e aí ele se dá diante de algo, se vê diante de um ritual igual que ele passou no dia que ele foi consagrado a sacerdote. Ele chega para aquele leproso, que agora foi curado, e passa o sangue do sacrifício sobre a orelha direita, o polegar direito, o dedão do pé direito, depois faz o mesmo com azeite. Ou seja, ali, gente, eu acredito que traz uma mensagem profunda, não só para o leproso, mas principalmente para o sacerdote. Eu creio que é impossível o sacerdote, naquele momento, ele não refletir sobre a vida dele, o papel dele, como ele vive como sacerdote, né, diante daquilo que ele está fazendo ali. Alguém que está sendo purificado, alguém que foi visto ali como foi tornado abominável durante um tempo, isolado, separado de todo mundo, e aí o sacerdote se vê igual a ele, tendo que passar por um ritual de purificação igual que ele passou. Então, irmãos, eu acredito que o Eterno aqui está querendo trazer uma mensagem muito forte para o leproso que está sendo purificado e também para o sacerdote que está purificando ali o leproso. É uma mensagem muito forte. E segundo os estudiosos da Torá, a Tsaraat, né, que é essa palavrinha aqui, que é traduzida como lepra, é uma doença de ordem espiritual. Isso é praticamente um consenso, quase um consenso no judaísmo, de que é uma doença de ordem espiritual, uma doença da alma. A alma, nas escrituras, nós sabemos que ela representa a vida, o nosso ser real. E tudo indica, eu acredito nessa tese dos estudiosos, dos rabinos, de que é uma doença que tem origem na alma, no mais profundo do ser da pessoa. Na alma do indivíduo, e podia afligir tanto a sua pele como sua casa e suas vestes. Era uma espécie de punição enviada por Elohim. Inclusive tem uma passagem que fala
nessa paraxá, de que quando eu enviar a Tsaraat sobre alguém, né, a Adonai falando, quando eu enviar a Tsaraat sobre alguém, ou seja, fica mais ou menos claro de que a doença é uma consequência de uma postura da pessoa, de uma doença da alma. Eu acho que foi ontem, ou foi anteontem, alguém colocou uma mensagem no nosso grupo, no grupo Amigos Messiânicos, interessante, que fala assim, tentem lembrar, me ajudar a lembrar, para a pessoa negativa, ela encontra sempre um problema para cada solução, não é assim? Enquanto a pessoa positiva encontra sempre uma solução para cada problema. Aquela mensagem é muito forte. A pessoa negativa, ela encontra um problema para cada solução. Se você está doente, eu vou descobrir aqui um produto natural, eu vou tomar e vai me ajudar. Aí vem o negativo. Que nada, rapaz, vai tomar isso aí para quê? Isso aí tu vai morrer com isso, sossega. Aí, se a pessoa vai prestar um concurso público, aí vê o negativo, rapaz, tu não vai conseguir não, olha quantos inscritos tem 10 mil pessoas inscritas, tu vai passar nisso. Aí, se você der ouvido, você não faz. Se você deixar de lado, você estuda e muitos passam. Gente, a negatividade, você só encontra escuridão. Tudo é do jeito que aquela frase fala. Encontra um problema para cada solução. É uma doença da alma. Isso é uma doença da alma. Você encontra negatividade em tudo. Você encontra problema em tudo. Quem não já teve essa experiência de conviver com alguém, um amigo, um colega de trabalho, um colega de escola, muitas vezes até o seu cônjuge, de tudo é negatividade. Você vê algo que pode trazer algo de bom, a pessoa só vem com carga negativa. Isso é doença da alma. E há níveis e que nós vamos abordar mais na frente, que há pistas nas escrituras do porquê dessas doenças. Há pessoas que fica mais ou menos claro do porquê. São pessoas de caráter muito parecido. Ainda segundo os rabinos que estudam o assunto, uma pessoa na sua caminhada em busca dos seus objetivos precisa oscilar entre dois extremos. Gente, isso aqui pode parecer complexo, mas é muito interessante e natural. Tem uma palavrinha que eles usam chamada ratso, né? Essa palavra aqui, ó, ratso, que aqui eu escrevi errado, né? É a busca, ou mover o seu movimento em busca de algo, em busca dos seus sonhos. Os meios para se chegar a algo. Por exemplo, você quer ser um médico. Eu me lembro como nosso amigo e irmão Edilson, quando estudava para medicina, eu me lembro muito bem a luta que era, mas sempre dentro de meios corretos, né? Até alcançar os fins, alcançar o objetivo que ele buscava. E existe aqui duas coisas que podem definir a vida da pessoa. A nossa vida, tem até um ditado que quando a pessoa para de sonhar, ela praticamente para de viver. Quando você não tem mais o que buscar, não sonha mais com nada, os sonhos acabam, a vida perde o sentido. É por isso que, eu não sei se vocês aqui me ouvem, se já ouviram pessoas, quando já está acima dos 90, falar isso, né? Meu filho, agora só espero a morte, não tenho mais nada para esperar. Eu ouvi isso de meu pai, ouvi isso recentemente de uma pessoa querida, que já passou dos 90, aí diz que não tem mais sonhos, que já só espera a hora da morte mesmo, já sabe que o que viver agora é só lucro. Ou seja, quando acaba os sonhos, quando a pessoa não tem mais, não sonha, não tem mais algum objetivo a alcançar, a vida começa a perder o sentido. Eu creio que essas pessoas que estão, né, já com a idade avançada e começam a pensar assim, na mente dela já começa a olhar para algo mais além. Ela já se vê praticamente como morta esperando a ressurreição, porque já não sonha mais.
Já está farto de dias, exatamente. Então, essa busca, o movimento da vida da pessoa no nosso dia a dia, o nosso movimento em busca dos nossos sonhos, em busca de algo, em busca de viver melhor, você precisa de meios, você usa meios para chegar até os seus objetivos. Isso é chamado de ratso. E o shove, né, que é o estabelecimento daquilo que você buscou. Como eu citei com o exemplo de Edilson, e tudo na vida é assim, a gente busca, você quer, eu estou estudando para ser um funcionário público, aí você estuda, você está no ratso, você está usando os meios que vai lhe fazer chegar aos fins, ao objetivo que você quer. Então, segundo os rabinos, esses meios aqui, o ratso, é o que vai mostrar como está a alma da pessoa, como está a vida dela, como é os meios que você está usando. Você está usando meios lícitos? Você está usando meios podres, vamos dizer assim? É isso que vai definir. Vou usar aqui alguns exemplos, por exemplo. Na prática, o que significa esses dois termos, né? Ratso e shove. Ninguém chega aos fins sem utilizar-se dos meios. Por exemplo, se você quer ser um médico, os meios é o quê? A faculdade. Quais os meios? Os meios lícitos, os meios legais? Estudar, de fato, fazer as provas, até alcançar o seu diploma. Quais os meios ilícitos? Comprar, pescar, como dizia antigamente, que é a chamada... como é o nome que se dá para a pesca? É o colar, não faz prova nenhuma, não participa de nada, passa levado, tem dinheiro para pagar e vai passando, muitos até compram professores e aí vai, são os meios ilícitos. E aí, os meios são os meios que dão legitimidade aos fins. Se você alcançou algo de modo ilícito, aquele objetivo vai se tornar sem legitimidade. A gente vê muita aí reportagem de médicos, advogados, engenheiros, que quando depois, lá na frente, se prova que alcançou aquele diploma de modo ilícito. Recentemente mesmo, até uma pessoa que foi, eu não me lembro o nome, foi chamada para ser ministro de alguma coisa, tentaram acusar, não sei até no que deu, se de fato, ele parece que alcançou um diploma de algum curso que ele fez lá, de modo ilícito, e aí começa, se comprovar, o que é que acontece? A pessoa perde a legitimidade, porque não usou os meios lícitos para chegar aos fins. O aratso foi algo ilícito. O shove, que é o objetivo, o estabelecimento do que se busca se torna ilegítimo. Por exemplo, um aluno que sempre tira boas notas na escola. Imagine um pai ou uma mãe, você que é pai, que é mãe, que me ouve, imagine seu filho que chega em casa sempre com uma nota, só nota boa, tirou 10 em matemática, tirou 10 em português, e aí você fica alegre, seu filho só tira nota boa, nota boa. Aí lá um belo dia você descobre que a nota boa daquele menino era baseada em o que lá na minha época chamava de pesca, cola. Que ele tirava 10 porque colava. O que é que vai vir sobre o pai? Decepção. Pô, meu filho que eu achava que estudava, meu filho que eu achava que tirava nota boa porque estava se dedicando, estava o tempo todo fazendo cola, fazendo tudo pelos meios ilícitos. A legitimidade desaba. Imagina o médico que se forma desse jeito. Lá na frente vai fazer algo na vida de um paciente, pode até matar uma pessoa. Alguém que ficou rico, por exemplo, e todos acreditavam que a riqueza era fruto de boas estratégias de trabalho. Depois vem à tona que, na verdade, ele enriqueceu, recebendo propina, praticando corrupção. Os meios utilizados para alcançar o objetivo, né, para alcançar os fins, eram meios ilícitos. O que é que vem? Decepção. A pessoa não vai ser mais legítima. Imagina um grande empresário que você admira,
ou um grande profissional liberal que você admira, depois você descobre que aquilo tudo que ele alcançou foi de modo ilícito. Você vai fazer o quê? Vai se decepcionar e para você não é mais legítimo. Não é mais legítimo. Os meios dão legitimidade aos fins. Tudo isso que eu estou falando para chegar ao ponto do Ratso e do Chove que os rabinos falam sobre a origem, o porquê que se adoecia da Tsaraat no meio do povo de Israel. E aí, para mostrar mais ou menos isso aqui, eu vou agora usar alguns exemplos práticos, reais, de pessoas do passado. Recapitulando, o Ratso é a busca, o movimento em busca de algo. Nós estamos sempre em movimento. O ser humano não foi criado para ficar parado. A gente está sempre em movimento, em busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E os meios são os meios para chegar àquilo que você busca. Chove, como eu já falei, tem um sentido do estabelecimento, o objetivo alcançado, os fins. Tem até um ditado, lembra que os fins não justificam os meios, né? Não tem esse ditado? Os fins não justificam o meio. Eu fiz algo ilícito para alcançar aquele objetivo porque era bom. Eu visava algo bom lá na frente, por isso que eu tive que agir de modo ilícito. Gente, biblicamente falando, pelo princípio da justiça, esse argumento está totalmente errado. Segundo os rabinos, a Tsaraat decorre desse desequilíbrio. Esse é o ponto que a gente tem que chegar. Tsaraat, a lepra, decorre desse desequilíbrio entre a busca e o estabelecimento. A pessoa quer tanto chegar a algo que atropela os bons princípios, atropela os meios corretos para alcançar algo. E aí vem o quê? Isso é uma doença da alma e pode, segundo os rabinos, as pessoas que tiveram lepra na história bíblica, elas tinham esse tipo de deformação no caráter e nós vamos ver que faz todo sentido. Na busca de alcançar um alvo, às vezes pisamos ou atropelamos quem está no nosso caminho, não é assim? Você quer alcançar algo, você não está nem aí, você está atropelando tudo e a todos. Às vezes, para alcançar rapidamente os fins, menospreza-se os meios. Ou seja, para alcançar um objetivo, não se leva a sério os meios lícitos, usa-se de meios ilícitos, e aí lá na frente a legitimidade cai por terra. Os leprosos que são identificados na Bíblia eram todos pessoas proeminentes. Gente, presta atenção nesse detalhe aqui. Os leprosos que são identificados na Bíblia, eram todos pessoas proeminentes na sociedade do seu tempo. Pelo menos a grande parte. Principalmente no Taná, no chamado Velho Testamento, eram pessoas proeminentes, pessoas conhecidas no meio do povo. Por exemplo, Jó. Jó, quando a gente lê os primeiros versículos do livro de Jó, como por exemplo o capítulo 1, versículos 5 e 6, você vê que Jó era alguém que na sua época, dentre a sociedade daquele tempo, Jó era alguém de renome. Jó era um rico, Jó era, hoje se chamaria de um grande empresário, um grande agricultor, era alguém proeminente, muito rico. Era diferenciado na sociedade da sua época e do seu lugar. Pegou a Tsaraat. Alguém pode dizer, ora, mas ali pegou por causa de um desafio. Houve ali um desafio, Hassatã chegou ali tentando acusá-lo perante o Eterno e tal. Gente, só que se a gente for olhar o que as Escrituras, o contexto geral, para que o Eterno trouxesse isso sobre Jó, teria que existir na minha opinião, teria que existir algo que coubesse, uma brecha na vida de Jó, tinha que ter, senão haveria aí uma certa injustiça, e Adonai não usa de injustiça, ele é pleno na justiça. Então, havia algo em Jó, da sua família, alguma coisa que deixou uma fresta, uma brecha aberta no muro para que o mal entrasse.
E quando a gente vê os detalhes daquela conversa de Jó com aqueles amigos dele ali, fica mais ou menos claro que de fato havia essa brecha. Eclesiastes 7,16 diz que não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. O que é que isso nos dá a ideia? De que a Torá, as instruções divinas, era para ser vivida, mas a Torá também diz que as próprias escrituras, os profetas, tudo no contexto geral, mostra que nunca houve alguém que conseguisse viver toda a Torá, cumprir toda a Torá, com exceção do Messias, porque era de fato uma pessoa diferenciada e conseguiu, mas ninguém consegue. Então não adianta ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, ou seja, não adianta você querer ser santo demais, porque você vai acabar se trazendo mal para si próprio, não vai conseguir. E quando nós lemos Jó, capítulo 38 e 39, por exemplo, Adonai repreende Jó por falar demais, repreende Jó por vários, eu não vou aqui ler, senão a gente gastaria muito tempo. E uma coisa que me chama a atenção é quando Jó faz sacrifícios, quando os filhos dele se reuniam, Jó fazia sacrifício antes mesmo de saber se havia ocorrido pecado ali. Isso para mim, isso eu falo para mim, não estou dizendo que eu esteja certo ou errado, mas isso é só um detalhe que me chama a atenção de algo no caráter de Jó. Havia algo em Jó que talvez estivesse mostrado aqui nesse versículo de Eclesiastes, capítulo 7, 16. Jó se julgava, ou queria ser tão santo, tão acima dos demais no seu tempo, que ele, meus filhos se reuniram, fizeram festa, eu já vou logo me antecipar, se eles cometerem algum pecado, eu já vou logo oferecer um sacrifício, porque ele queria uma santidade além do normal. Pode ter sido uma brecha. Ele queria um nível de santidade elevado demais, e eu acho que pode nisso aí já ter um ego um pouco inflado, não sei. Oi? Ruth está aqui dizendo, será que ele não tinha um pouco de ali, o sacerdote ali? Pode ser. Miriam, a irmã de Moisés, em Números 12, 2, ela juntamente com Arão, ela fomentando Arão ali, ela chega e fala, porventura, falou Adonai somente por Moisés? Não falou também por nós? Ou seja, ela queria também ser reconhecida, ela estava incomodada com o fato de Moisés estar ali em evidência, e ela, mas Arão não está em tanta evidência assim. Aí ela vem e questiona o papel de Moisés, se ela e Arão também não, o Senhor até também falava através deles, ou seja, fica ali uma certa disputa, um senso de disputa, um senso de rivalidade. Já vê ali uma certa deformação de caráter que não foi agradável a Adonai, e aí veio o que sobre ela? Saraate. E o interessante, gente, é que o texto fala que Arão e Miriam falaram mal de Moisés, mas só veio Saraate sobre Miriam. Vocês já observaram esse detalhe, né? Só ela ficou leprosa. Por que Arão não ficou? Eu acredito que Arão foi, vamos dizer assim, incentivado por Miriam. Miriam foi quem causou a contenda. Arão foi atraído e entrou na contenda. Arão, logo em seguida, percebe que errou. O que é que faz? Ora, pedindo perdão. Pede perdão depois. Miriam continuou meia dura ali, mas Arão reconhece o erro e já automaticamente pede perdão. Ou seja, há uma diferença no caráter de Arão para o de Miriam. Pelo menos nesse momento ali, a gente vê que houve uma diferença. Ele foi ouvinte, ele ouviu, ele foi induzido por Miriam, e aí veio sobre ela o que? A punição só sobre ela, porque ela foi a origem daquele mal ali naquele momento. Então já vemos aqui duas pessoas proeminentes, famosas no meio do povo, e que por alguma brecha de caráter, ou seja, olha o Ratsou aqui, a forma de se conduzir, a forma de se movimentar em busca dos objetivos, em busca da vida plena que todo mundo sonha,
a gente já vê algumas falhas, mas o principal que eu vejo são esses aqui, ó. Naamã. Lembra da história de Naamã muito bem, que inclusive é uma haftará de uma paraxá, que agora eu nem me lembro qual. Naamã, quando chega em Israel, para poder buscar a cura, que foi anunciado que havia um profeta em Israel que curava e tal, quando chega lá, que encontra o profeta, e espera que o profeta faça todo aquele ritual, né, aquela coisa cheia de pompa, aí quando o profeta nem vai até ele, nem se apresenta, manda dizer, vai até o Jordão e mergulha 7 vezes. Vocês conhecem a história e sabem que Naamã ficou furioso, porque não foi recebido pelo profeta, e ao invés de ser recebido com uma pompa, um grande ritual, já mandaram um recado até ele, vai até o rio e mergulha 7 vezes. Aí Naamã ficou furioso, e voltou, e ia embora sem a cura que ele queria. Fica claro ali em Naamã, um orgulho muito grande, altivez, arrogância. Não há dúvida, para mim não há dúvida que Naamã era tudo isso aqui. Era orgulhoso, arrogante, altivo. Ficou claro ali. Então, já fica mais ou menos claro porque ele era um leproso. Ou seja, havia uma enfermidade de caráter, havia uma doença de ordem espiritual semelhante à que os rabinos falam. E aí, eu creio que o profeta Eliseu, movido já pelo Espírito do Eterno que estava sobre ele já começa a tratar a doença ali. Não vai até ele, manda um recado. Já pensou, eu vou na casa de Manuel, ansioso por Manuel me receber, me chamar para tomar um suco, conversar comigo. Aí Manuel chega, manda Mateuzinho, ó, diga a Edivaldo que tal dia a gente resolve sair e tal, e ele nem sabe para me receber. Aí eu saio frustrado. Mas aí, se eu for humilde, tiver um caráter tranquilo, eu vou dizer, olha, vou pensar, olha, Manuel devia estar cansado, chegou do trabalho cansado, deixa Manuel em paz, vamos ver, e continua a amizade. Se eu for alguém orgulhoso, cheio de arrogância, eu vou ficar irado com ele e vou mudar a minha forma de me relacionar com ele. Manuel não merece minha amizade não, e aí, não é assim? Aqui fica claro, é claro o orgulho, a arrogância, e aí o profeta já começa a tratar ali. Eu creio que ali já começa o tratamento da cura. Manda alguém, vai até o Rio Jordão e se mergulhe lá 7 vezes. Fez de conta que não era um enviado do rei, imaginem, de um rei. Ele tratou como uma pessoa simples, humilde qualquer. Já era o início do tratamento do homem ali, para tratar o ego. Pois não, Lucas? Só que aí já tem um orgulho embutido ali. Então, o profeta sabiamente já começou a tratar a doença ali. O ritual lá foi só a conclusão física da coisa. O rei Uzias, rei de Judá, vocês conhecem a história aqui de 2 Crônica 26, ele se acha o tal, que ele é rei, e vai entrar no Santo dos Santos mesmo, e acabou, e entra. E o sacerdote chega em cima, não, rei, o senhor não pode fazer isso aí só é permitido ao sumo sacerdote, não faça isso. E ele, se achando tal, entra no Santo dos Santos. E o que acontece? Fica leproso. Fica evidente, claro, ali também uma deformidade de caráter. Orgulho, altivez, arrogância, semelhante a Naamã. Fica leproso. Os 10 leprosos que Yeshua cita lá em Lucas 17, 17. E respondendo Yeshua disse, não foram 10 os leprosos? Onde estão os 9? Gente, imagine 10 pessoas leprosas, se fossem curadas, teria que ir ao sacerdote, passar por aquele ritual todo que nós estudamos nessa paraxá, ia gastar dinheiro para poder efetuar ali um ritual, um sacrifício para a purificação, ia passar por todo um processo, e Yeshua vem e cura os 10, e só um volta. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Olha só, o que voltou era um estrangeiro. Não quer dizer que os outros 9 eram israelitas, ou a gente não sabe se eram todos israelitas e só aquele era estrangeiro, mas Yeshua enfatizou um detalhe, um estrangeiro, um dos 10,
que voltou era estrangeiro. Possivelmente entre os outros 9, ou eram israelitas, ou pelo menos alguns ali eram. Mas o interessante é que Yeshua deu ênfase a que o único que voltou era estrangeiro. O que é que havia ali no coração dos outros 9? Ingratidão. Imagine você com um corpo todo arrebentado, que não pode nem sequer estar na sociedade, vem alguém, lhe cura, e você não é capaz de voltar e agradecer. Olha o nível de ingratidão. A pessoa que tem esse nível de ingratidão, ela tem certamente tudo isso aqui também. Ela tem orgulho, arrogância, tudo que não presta. Ou seja, é um caráter doente. Então, Yeshua, se fosse alguém ruim, devolvia de novo, esses 9 vão ficar doentes de novo. Mas ele questionou só isso aqui, apenas o estrangeiro voltou para agradecer. Então, irmãos, fica claro aqui que a Atzaraat era uma doença que nascia, como os rabinos falam, no caráter do indivíduo, é uma doença da alma. É aquela pessoa, como a gente citou aqui no começo da mensagem que alguém colocou essa semana, é a pessoa que vê problema em tudo, vê erro em tudo, vê defeito em tudo. Tudo a pessoa encontra dificuldade, tudo a pessoa cria problema. Irmãos, tem uma coisa que a gente precisa aprender, né, Valéria? A gente estava conversando um dia desse sobre isso que eu vou falar aqui. Nós temos que aprender na nossa vida, no nosso dia a dia, envelhecendo e amadurecendo, a não depositar, isso ajuda a tratar o nosso caráter, a não depositar demais esperança no semelhante. Não espere demais em seus amigos, não esperem demais nos seus familiares, não espere demais na sua esposa, do seu marido, porque em algum momento eles vão falhar e você vai se frustrar e vai ficar com mágoa no coração, com raiva. Até hoje na minha vida, eu tive poucos problemas com amigos, por isso, desde a minha adolescência eu aprendi, não estou aqui dizendo que eu sou melhor que ninguém não, só que esse detalhezinho, que tem tantos outros que eu não consegui aprender, mas esse detalhezinho eu consegui aprender desde de novinho, que por mais que as pessoas sejam amigas da gente, por mais que as pessoas gostem da gente, em algum momento elas vão falhar e vão nos decepcionar. Porque nós também fazemos isso com os outros, porque ninguém consegue cumprir 100% da sua palavra, ninguém consegue ser 100% honesto com o que promete, com aquilo que combina com o outro. Em algum momento a gente falha, mesmo sem querer, falha. E quando você deposita esperança demais em alguém, em uma amizade, em um relacionamento, seja qual for o nível de relacionamento, na hora que houver uma falha, dependendo do grau dessa falha, você vai ficar numa decepção tão grande, que aí o que é que vai acontecer? Às vezes o amigo se torna inimigo. Eu vejo, por exemplo, colegas de trabalho, que tiveram um grau de amizade tão grande, de ir na casa do outro, comer junto, viajar junto, pegar dinheiro emprestado junto, vão os dois no banco, pegar dinheiro emprestado junto, de tão grande que é a amizade. Aí chegou lá um momento, um daqueles ali, teve uma dificuldade financeira grande e não pôde cumprir com o acordo com o outro, ficou devendo, ou falhou em alguma coisa grave, e aí a amizade rompe de um modo tão intenso. Eu digo isso por ver de perto pessoas conhecidas minhas, colegas, dessa amizade ser rompida de um modo tão traumático, porque se depositou esperança demais, confiança demais, que a partir daquele ponto se tornaram inimigos de se alguém para com o carro, vai dar carona a um, e o outro está dentro do carro, o outro não entra. Eu já vi isso várias vezes acontecer, inclusive em ambiente de trabalho. O colega está saindo aqui, o outro oferece uma carona, mas já está levando o outro que era amigo antes. Aí o outro recusa entrar no carro para não estar dentro do mesmo carro com aquela pessoa que um dia foi seu melhor amigo ou melhor amiga. Por que isso? Porque depositou confiança demais em alguém que não pode atender a 100% das suas expectativas. Alguém que eu digo é nós, seres humanos. Eu não posso atender a 100% das expectativas da minha esposa, de meus amigos, de meus colegas, de nenhum de vocês, da mesma forma que vocês não podem satisfazer, atender a 100% da minha esperança.
da minha confiança, da minha expectativa, a palavra é essa. Não tem como. Lembra, Kleber, que estava tudo combinado para Kleber ministrar para achar aqui no Shabat, quando chegou na manhã do Shabat, teve um problema sério com ele não pôde vir. Aí, já pensou se eu tivesse depositado nós tivéssemos depositado todas as esperanças, ora, ele teria que vir de qualquer jeito, ele não pode falhar com a palavra de forma nenhuma, e aí ficasse com raiva de Kleber, nunca mais permitisse ele ministrar aqui. Já pensou se fosse assim? A gente já tem que ter em mente antes que a gente faz o acordo, combina, mas às vezes acontecem coisas que a pessoa não consegue cumprir. É por isso que Yeshua diz, olha, não precisa jurar, não jure, seja apenas se ensina ou não, porque se jurar e não conseguir cumprir, entra pecado. O que Yeshua está dizendo? É que tudo na vida há a possibilidade de você não conseguir cumprir. Então, não jure, porque quando você jura, se Kleber tivesse feito um juramento, ele ia ter que deixar tudo para trás lá e está aqui. Porque quando faz o juramento, já é algo com o Criador. Mas quando é só no sim, sim e não, não, ou seja, você promete sem juramento, você pode quebrar e ficar sem pecado, desde que você justifique claramente, olha, não foi possível, não tinha condição, não pude ir. Então, irmãos, é mais ou menos por aí. Nós temos que aprender, você que me ouve e quer viver bem com seus amigos, com as pessoas que se relacionam com você só consegue dessa forma, se você não depositar 100% das suas expectativas nela. Porque na hora que você se frustrar, você já estava mentalmente preparado para aquilo, e você vai superar e vai continuar com a amizade. Isso é bom. Dependendo, exatamente, Valéria está dizendo aqui que pode não ser amizade como era antes, exatamente, dependendo do tipo, do que aconteceu, se você viu que a pessoa não é digna de confiança, o que é que você faz? Não deposite mais confiança. Mas o que eu digo é que às vezes há pessoas que ficam com raiva de outras e rompem com a amizade, se tornam até inimigas, por algo que, na verdade, a pessoa não precisava aquilo, era apenas uma expectativa muito elevada. Criou uma expectativa muito elevada em cima de alguém ou de algo, e que em algum momento a pessoa não ia conseguir atender a 100% daquela expectativa, e aí você se decepciona e desencadeia todo um processo de quebra de relacionamento. É perigoso. A gente precisa ter os pés no chão e saber que nós somos falhos. Isso aí, gente, não é um nível de... Veja que o que trazia lepra sobre as pessoas, a Tzaraat, eram coisas mais elevadas, eram coisas maiores, eram coisas mais... doenças de caráter mais significativas. Mas, às vezes, doença de caráter de menor grau em nós, pode não gerar uma Tzaraat, uma lepra, mas pode gerar outras doenças. Você já viu pessoas que, quando está com raiva, começa a sair mancha na pele? Eu já vi. Pessoas conhecidas, próximas de ficar com tanta raiva de algo que aconteceu, e a pele fica cheia de mancha. Ou começa a ter arritmia, né? O coração começa a ficar com arritmia, ou seja, vai gerar algum mal. Então, muitas vezes, as doenças, algumas, podem ter origem em comportamento da nossa alma, em doenças da nossa alma que a gente ainda não conseguiu lidar com aquilo, não conseguiu tratar. E para encerrar, irmãos, eu vou passar bem rápido aqui, que nós precisamos para isso buscar o que Paulo fala em Romanos 6,3. Vocês não sabem que aqueles de nós que foram imersos no Messias e Yeshua, foram imersos na sua morte? Eu acredito, irmãos, que isso aqui, Paulo não está falando somente da imersão do batismo, porque ali é um símbolo. A gente sabe que a imersão nas águas é uma simbologia. Alguém que foi imerso, se batizou, pode desviar do caminho e perder o Olam Rabá, perder a vida eterna, né? Uma vez salvo, para sempre salvo, não é bem assim, é preciso continuar andando no caminho. Mas uma coisa que eu acredito que Paulo está falando é isso aqui, ó.
Um objeto, uma roupa, por exemplo. Você pega a blusa de Ruth aqui, branquinha, e imerge ela numa lata de tinta, numa substância, água, tinta, óleo, seja o que for. Ela vai ficar impregnada daquela substância. Se eu pegar a blusa branca de Ruth e imergir numa lata de tinta, ela vai assumir a cor daquela tinta. Se for uma lata de perfume, vai assumir o cheiro daquele perfume. Então, o indivíduo imerso em Yeshua, como Paulo está falando aqui, ele assume as qualidades de Yeshua. O bom perfume de Yeshua, como na Havdalah a gente faz, o bom perfume de Yeshua, ou seja, sua vida santa, suas ações santas, a pessoa que é imerso nele vai acabar, aos poucos, atraindo aquilo para si. O velho homem vai morrendo e vai nascendo um novo caráter, vai formando um novo caráter. O nascer de novo não é você já nascer pronto. A criança não nasce homem, a criança nasce igual um disco virgem. Ali vai ser formado um caráter, ali vai ser formado uma pessoa. Então, quando Yeshua fala em nascer de novo, é a pessoa se esvaziar, e deixando para trás, tirando tudo que tinha e que não era bom, para forjar um novo caráter. Então, gente, quando a gente vê por aí as pessoas dizendo, fulano nasceu de novo, agora é uma nova criatura, tem que ter cuidado com essa expressão, porque nascer de novo, se tornar uma nova criatura, é se tornar como criança. Alguém nasce adulto? Não, nasce criança. Se esvaziou de tudo, está como criança, para ser formado um novo caráter, uma nova pessoa. Então, a pessoa que nasce de novo, ela está apenas pronta para ser forjada uma nova criatura. Não pense que o que se fala por aí, fulano nasceu de novo, agora está salvo, e agora tudo ficou para trás. Não é bem assim. Ela vai ser forjada uma nova criatura. Eu fico com muito medo quando eu vejo algumas pessoas por aí afora, não estou generalizando, eu sei que tem pessoas que faz isso, mas é diferente. Mas quando eu vejo pessoas que, para exercer sua fé, prestar um culto ao Eterno, tem que fazer tanto barulho, que às vezes a prefeitura vem até interditar o lugar. Eu conheço situações de estar trabalhando, por exemplo, e pessoas telefonando, pedindo a intervenção da polícia, da prefeitura, em igrejas, de tanto barulho que produz, que os quarteirões ao redor, ninguém aguenta mais, aí a prefeitura vai lá tentar interditar, aí dizem, isso é o diabo, que está vindo impedir o culto. Quando você pega e olha, muitas vezes, pessoas que fazem isso, quando ela estava quando estava no mundo, quando estava na vida, antes de se converter, vivia em ambientes muito parecidos, paredões, coisas do tipo, todo tipo de bagunça e zoada. Aí quando chega no lugar que parece que é para quem nasceu de novo, está formando um novo caráter, não nasceu de novo coisa nenhuma, continua a mesma pessoa, e ela tem necessidade de um ambiente tão bagunçado, tão desordenado quanto o que estava antes. Aí veste só uma capa ali, parece que agora é uma nova criatura, mas na verdade está querendo alimentar aquilo que já tinha antes, que era a desordem, a bagunça. Não, como eu já falei, não estou generalizando, tem pessoas santas nesses lugares que chega lá, viu algumas coisas acontecerem, não consegue mudar a realidade, está ali, não sei. Não vamos julgar a totalidade, mas muitas vezes o caráter não mudou. A pessoa acha que nasceu de novo no dia que levantou a mão, aceitei o Messias, agora sou nova criatura. A nova criatura é essa, nascer de novo para forjar uma nova pessoa. A criança vai crescer e aprender costumes, aprender como viver. Se uma pessoa que já tem toda essa carga que o mundo já colocou sobre ela, e Yeshua está dizendo que nasceu de novo, o que se espera? Se tornou igual criança para aprender, reaprender, se reabilitar. Ou seja, os maus costumes vai ir deixando de lado e criar novos costumes. Então, irmãos, para encerrar, tenha isso em mente. Nascer de novo é isso. O conceito de nascer de novo é se tornar como criança, para reaprender uma vida diferente do que era até então. É só isso. Qualquer coisa diferente disso é enganação.
é forjar um novo caráter, para que possa ser imerso no Messias, ou seja, obter dele as qualidades dele. E esse nascer de novo, para alcançar o limite, pode ser chegar até o último dia da vida da pessoa. Não é no piscar de olho, não. Hoje você deixa uma coisa, amanhã deixa outra, e vai tratando o seu caráter até o seu caráter chegar à plenitude. É como Yeshua mesmo fala: quem perseverar até o fim será salvo. E aqui eu encerro. Fiquem de pé, que Adonai nos abençoe. Espero que o que falamos aqui, o que conversamos, possa ser edificante em nós. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav lecha vihuneka, Issa Adonai panav lecha veasem lecha shalom. Amém. Adonai te abençoe e te guarde. Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Adonai sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Shabbat Shalom. Amém. לא שאותנו תהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את מהאב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם.